professor Eduardo, só para a gente finalizar esse debate sobre petróleo, uma coisa é a Chevron e outras empresas norte-americanas iniciarem investimentos e a exploração do petróleo. Outra coisa é Trump tentar dominar a grande estatal PDVSA, né? Aí o problema é mais embaixo. Aí, com certeza, haverá algum tipo de resistência. Acredito que principalmente por parte da própria população venezuelana, porque seria, além do ataque que feriu de morte a soberania venezuelana, outro golpe muito duro na autonomia do país. Exatamente, Ítalo. Na primeira situação, já temos um grave problema. As empresas americanas já não respeitam a soberania porque entram nesse mercado por força das armas, né? Das armas que depõem Maduro. E no segundo estágio, pior ainda, é uma interferência direta de Trump. Então, essa situação toda nos leva ao seguinte: a soberania venezuelana foi duramente atacada. Uma coisa é nós discutirmos sobre democracia, né, sobre oposição, sobre liberação de presos. Tudo isso é importante para a gente ter um ambiente mais estável na América do Sul. Isso é importante, sim. Agora, a ação americana, ela afetou duramente a soberania não só da Venezuela, mas ela vai afetar a soberania dos países da região. E esse debate sobre petróleo ele é importante porque nós temos empresas chinesas e russas que têm, né, autorização para explorar em torno de 5 bilhões de barris. As reservas venezuelanas são mais da ordem de 300 bilhões de barris. Né? E aí tem uma coisa que é muito interessante nesse sentido. Com a entrada dessas empresas americanas por força, né, a gente vai ter o direcionamento da maior reserva do mundo para os Estados Unidos. Os Estados Unidos, né, controlam reservas de petróleo da mesma maneira no Iraque, em outras regiões, né, não diretamente, mas indiretamente por suas empresas. Né? Então, nós temos a exploração de petróleo e, no caso da PDVSA, que é estatal, a gente vai ter gradativamente, com essa entrada dos Estados Unidos, um enfraquecimento de setores, né, do governo. No caso da Venezuela, as Forças Armadas e setores do Partido Socialista Unido da Venezuela e da grande coalizão que leva Chávez e depois Maduro ao poder, eles estavam muito integrados à PDVSA. Né? Então havia distribuição de cargos políticos. A gente pode fazer até um paralelo com o Brasil, falando, por exemplo, o governo Bolsonaro, né, ele buscou uma entrada dos militares na administração pública em funções não militares. O chavismo e o mandato de Nicolás Maduro teve isso como essência, a chamada União Cívico-Militar. Então, você teve vários militares que ocupam cargos como direção de abastecimento, né, controle de supermercados, e esses cargos, né, davam ao governo Maduro a sustentação. Eram cargos não militares. E esses cargos também estavam ligados à PDVSA. A PDVSA era o grande motor econômico do governo Chávez e do governo Maduro. Ao longo do tempo, né, essas indicações políticas, elas meio que influenciaram a capacidade econômica da PDVSA. E hoje, né, a PDVSA produz muito menos do que produzia no passado. Só em 2020, por exemplo, a PDVSA ficou produzindo o que era produzido em 1953. Então, o governo Trump, ao sinalizar que vai atuar na PDVSA, né, ele vai retirar uma base de sustentação econômica ligada ao governo Maduro muito forte. E isso vai influenciar. Agora, qual vai ser a resposta dentro da Venezuela é a grande interrogação. Né? Até que ponto a ação de Trump, a pressão de Trump, né, nessa empresa que é o Orgulho Nacional Venezuelano, vai afetar a insurgência, a possibilidade de uma resistência interna. E aí a gente teria um outro capítulo das relações Estados Unidos e Venezuela e que podem afetar toda a região. Só lembrar, Ítalo, no começo da nossa conversa eu falei da tentativa de 2020, né? Na época, quando o Trump tentou invadir a Venezuela em 2020, ele tinha o apoio do então governo da Colômbia, que era um governo de direita. Hoje nós temos um governo mais à esquerda, com Petro na Colômbia,
né? E a Colômbia já deixou claro, pelo menos o presidente, né, a preocupação com a intervenção americana, né, com a ação americana na Venezuela. Então, isso cria uma nova dinâmica regional e isso vai acabar afetando o Brasil. E uma coisa que é importante e que pouca gente tem falado, aí eu falo de um erro do Maduro, né? O Maduro, ao tentar levar a questão da Guiana Essequibo, que é uma região de disputa fronteiriça com a Guiana, né, rica em petróleo, levar até as últimas consequências, o Maduro queria também invadir a Guiana, né? E isso também causou uma reação internacional de oposição ao Maduro, de isolamento do Nicolás Maduro. Então, veja bem, a questão do petróleo ela acaba influindo não só a dinâmica com os Estados Unidos, né, o fortalecimento na época do Chávez e depois do Maduro, a própria exposição do Maduro, né, de um erro, que eu considero um erro geopolítico muito caro, que foi a tentativa de invasão da Guiana, e agora, né, nessa nova dinâmica, uma possibilidade de enfraquecimento do regime, né, por meio da entrada dos Estados Unidos nessa estatal, né? Isso pode levar a consequências até desastrosas se a gente começar a ver resistências, né, resistências armadas de pequenos grupos, porque a Venezuela não tem só suas forças armadas, ela tem uma milícia, né, que estima-se de 500 mil a 1 milhão de pessoas, mas também tem os grupos, os coletivos, os grupos paramilitares, e tudo isso pode dar uma dinâmica, né, bem diferente. Então, tu pode falar algo e não necessariamente isso decantar, né, numa ação dos Estados Unidos. Então, o cenário é de grande incerteza trazida por Trump. De incerteza, de muita tensão e, claro, resultado também de muitos erros do regime Maduro. Professor Eduardo Helena, agradeço imensamente sua participação aqui com a gente, colocando aí questões que já me fizeram aqui viajar para outros debates, né, sobre a própria crise do capitalismo e a importância que um país, o principal país capitalista do mundo, tem de explorar, né, alguma região para manter esse capitalismo de alguma forma vivo. Mas, enfim, esse debate é mais complexo, a gente deixa para depois. Um forte abraço, bom dia, até a próxima.